Você já presenciou algo tão extraordinário que simplesmente não conseguia explicar? Algo que desafiava a lógica e fazia você questionar tudo o que acreditava? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Roberto Carlos. O cantor, ícone da música brasileira, sempre foi discreto sobre sua vida pessoal, mas, em uma recente aparição pública, quebrou esse silêncio para compartilhar um testemunho arrebatador. Ele afirmou ter vivido um milagre, um episódio que, segundo ele, mudou completamente sua percepção sobre a fé e a existência de Deus. A declaração, no entanto, não passou despercebida. Entre os muitos que se emocionaram, houve também quem questionasse. Um nome em especial se destacou entre os críticos: Luciano Huck. O apresentador, conhecido por seu tom racional e sua influência no meio televisivo, fez uma observação contundente, levantando dúvidas sobre o relato de Roberto Carlos e sugerindo que talvez tudo não passasse de um exagero. A crítica repercutiu como uma explosão na internet, dividindo opiniões, inflamando debates e colocando os dois gigantes do entretenimento brasileiro em lados opostos de uma discussão intensa sobre fé, ceticismo e a natureza dos milagres. Mas ninguém esperava o que estava por vir. Um evento totalmente inesperado aconteceria, algo tão surpreendente que mudaria tudo. O que realmente aconteceu? Como Roberto Carlos lidou com as críticas? E, mais importante, o que fez Luciano Huck repensar sua posição? A resposta para essas perguntas está nesta história fascinante que revela o poder da fé, do destino e das reviravoltas que nem mesmo os mais céticos podem ignorar. A repercussão das palavras de Roberto Carlos tomou proporções gigantescas. Enquanto muitos admiradores exaltavam a coragem do cantor em compartilhar sua experiência, houve também quem visse sua declaração com desconfiança. E entre essas vozes críticas, uma delas teve um impacto ainda maior: Luciano Huck. Durante a gravação de seu programa semanal, Luciano não evitou o assunto. Com seu tom característico de ponderação e pragmatismo, ele abordou a fala de Roberto Carlos sem rodeios. Olha, eu respeito profundamente a história do Roberto, sua trajetória, sua música, mas acho que, quando uma figura pública tão influente fala sobre algo tão delicado como milagres, precisamos ter muito cuidado. Existem muitas pessoas vulneráveis por aí, e acho perigoso passar a ideia de que fé, por si só, pode resolver qualquer situação, disse o apresentador. A crítica de Luciano Huck foi interpretada de diferentes maneiras. Alguns espectadores aplaudiram sua postura racional, alegando que, de fato, milagres deveriam ser vistos com ceticismo e não como verdades absolutas. Outros, no entanto, sentiram que Huck havia sido desrespeitoso e insensível ao questionar o relato de um homem que, aos olhos de muitos, apenas estava dividindo um momento de espiritualidade genuína. As redes sociais explodiram. O debate se tornou o centro das atenções em fóruns, programas de rádio e podcasts. No Twitter, hashtags como #Respeita Roberto Carlos e #Huck tem razão disputavam espaço nos trending topics. O público estava claramente dividido entre fé e razão, emoção e lógica. Em meio a essa polarização, o próprio Roberto Carlos optou pelo silêncio. Ele não respondeu imediatamente às críticas, nem mesmo às manifestações de apoio. Mas nos bastidores, relatos indicavam que ele havia se sentido profundamente magoado com a insinuação de que poderia estar se aproveitando da fé para chamar atenção. O que Roberto Carlos faria a seguir? Ele reagiria à fala de Huck? Ou optaria por deixar que os acontecimentos falassem por si? O que ninguém sabia era que o destino ainda reservava uma reviravolta que mudaria tudo e faria até mesmo Luciano Huck repensar suas próprias palavras. O embate entre fé e ceticismo ganhou força nas redes sociais, transformando o testemunho de Roberto Carlos e a crítica de Luciano Huck em um dos assuntos mais comentados do momento. O Brasil inteiro parecia dividido entre aqueles que defendiam a experiência espiritual do cantor e aqueles que apoiavam a postura mais racional do apresentador. No Twitter, Instagram e Facebook, uma enxurrada de postagens tomou conta dos feeds. A #, Força Roberto Carlos foi impulsionada por fãs do cantor e por religiosos que viam sua fala como um testemunho legítimo. Muitos alegavam que Roberto Carlos sempre foi discreto sobre sua vida pessoal e que, se ele havia escolhido compartilhar essa experiência, deveria ser por algo realmente marcante. Roberto não precisa se promover. Ele já tem uma carreira consolidada. Se ele falou, é porque viveu isso de verdade, dizia uma publicação que rapidamente acumulou milhares de curtidas. Por outro lado, a #, Huck tem razão também ganhou força. Pessoas que se identificavam com uma visão mais cética argumentavam que milagres precisavam de provas concretas e que figuras públicas deveriam ter responsabilidade ao falar sobre temas tão delicados. Não estou dizendo que o Roberto Carlos mentiu,
Mas será que ele não pode ter interpretado um evento natural como algo divino? Questionou um internauta. Jornalistas, influenciadores e até outros artistas entraram na discussão. Alguns músicos próximos a Roberto Carlos saíram em sua defesa, destacando sua trajetória e afirmando que sua fé sempre foi uma parte importante de sua vida. Outros, mais neutros, apenas pediram respeito ao cantor, sem entrar na questão do milagre. Em meio a esse turbilhão, grandes veículos de comunicação começaram a noticiar o caso, trazendo especialistas para debater o impacto da fé na sociedade e a influência das figuras públicas nesse tipo de narrativa. Psicólogos, teólogos e cientistas foram convidados para entrevistas em programas de TV e podcasts, cada um trazendo seu ponto de vista sobre o fenômeno. O próprio Roberto Carlos, no entanto, manteve-se em silêncio. Enquanto a internet fervia com discussões acaloradas, ele evitava entrevistas e aparições públicas. Segundo fontes próximas, o cantor estava reflexivo e entristecido com a maneira como sua experiência havia sido questionada e transformada em um espetáculo midiático. Mas a história estava longe de acabar. O que ninguém imaginava era que algo inesperado estava prestes a acontecer, um evento tão impactante que faria até os mais céticos reconsiderarem suas certezas. A polêmica tomou proporções maiores do que Roberto Carlos poderia imaginar. O que começou como um simples relato sobre sua fé se transformou em um debate nacional, com opiniões acaloradas de todos os lados. Canais de TV reprisavam trechos da sua declaração e da crítica de Luciano Huck, enquanto comentaristas e especialistas davam seus pareceres sobre o caso. O burburinho nas redes sociais não diminuía, e sua equipe de assessoria foi bombardeada com pedidos de entrevistas e pronunciamentos. Mas Roberto Carlos decidiu não alimentar mais discussões. Ele optou pelo silêncio. Segundo fontes próximas, o cantor ficou profundamente magoado. Aos 80 anos, com uma carreira consolidada e o respeito do público, ele jamais imaginou que um testemunho pessoal sobre sua fé pudesse gerar tantas críticas. Ele sempre se manteve discreto sobre sua vida espiritual, e agora se via no centro de um furacão midiático que fazia questionar se havia tomado a decisão certa ao compartilhar sua experiência. Por semanas, Roberto Carlos evitou aparições públicas. Cancelou compromissos, declinou convites para entrevistas e se recolheu em sua casa, na Urca, no Rio de Janeiro. Ali, cercado por amigos próximos e familiares, passou dias refletindo sobre tudo o que estava acontecendo. Mesmo afastado dos holofotes, ele continuava recebendo uma enxurrada de mensagens. Cartas, ligações e publicações na internet demonstravam o carinho dos fãs. Não se cale, Roberto. Sua história inspira muita gente, escreveu uma seguidora. Alguns amigos da música também demonstraram apoio, enviando palavras de conforto e encorajamento. Mas, no fundo, o cantor se perguntava se deveria continuar falando sobre sua experiência ou se o melhor seria simplesmente seguir em silêncio. Ele nunca buscou polêmica. Sua intenção não era convencer ninguém, apenas compartilhar algo que viveu de forma sincera. Mas será que valia a pena continuar? Foi nesse período de isolamento que algo inesperado aconteceu. Um evento surpreendente, algo que nem mesmo seus críticos poderiam ignorar, estava prestes a mudar tudo. Um acontecimento que traria respostas e faria até Luciano Huck repensar suas palavras. E dessa vez, Roberto Carlos não precisaria dizer nada. O destino falaria por ele. O silêncio de Roberto Carlos, no entanto, não seria eterno. Em meio à sua reflexão e reclusão, algo extraordinário aconteceu, que ninguém poderia prever. Um evento tão inesperado e inexplicável que, em questão de horas, virou notícia em todo o Brasil e reacendeu a polêmica sobre fé, milagres e o poder do destino. Tudo começou em uma noite tranquila, quando um fã de Roberto Carlos, chamado Lucas, decidiu escrever uma carta ao cantor. Lucas, de 35 anos, um homem simples, morador de uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, havia sido profundamente tocado pela declaração de Roberto sobre o milagre que viverá. Ele estava enfrentando um momento muito difícil na sua vida. Sua filha, de apenas 7 anos, estava em estado crítico após uma doença rara e os médicos haviam dado pouca esperança de cura. Em uma noite de desespero, Lucas se lembrou das palavras de Roberto Carlos sobre a fé e o milagre que ele havia recebido. Ele decidiu, então, escrever ao cantor, pedindo que rezasse por sua filha, e relatando a dor que sentia. Lucas terminou sua carta com um pedido humilde. Se a fé de Roberto pode curar a dor de um coração, talvez ela possa também trazer um milagre para minha filha. Sem muitas expectativas, ele enviou a carta. O que aconteceu depois foi surpreendente. No dia seguinte, uma situação inesperada aconteceu. A condição da filha de Lucas, que havia se agravado nas últimas 48 horas,
começou a melhorar inexplicavelmente. Os médicos ficaram perplexos com a recuperação. Os exames mostraram que a doença, que antes parecia estar em um estágio irreversível, começou a regredir sem explicação científica. Lucas, ao saber da notícia, imediatamente ligou para a casa de sua filha e, entre lágrimas de gratidão, sentiu-se compelido a divulgar sua experiência. Ele postou nas redes sociais o que tinha acontecido, compartilhando a carta que havia escrito a Roberto Carlos e como, para ele, parecia que o testemunho de fé do cantor havia de alguma forma dado força à sua filha para lutar pela vida. A história viralizou. O vídeo de Lucas contando sua experiência se espalhou rapidamente, gerando comoção e reacendendo o debate sobre milagres. Em um país tão religioso como o Brasil, muitos começaram a ver o episódio como um sinal divino, algo que reforçava a mensagem de fé de Roberto Carlos. Aqueles que, até então, tinham duvidado do testemunho do cantor começaram a reconsiderar suas opiniões. Para muitos, o fato de Lucas, um homem comum, atribuir a melhora da sua filha uma força maior era algo que não podia ser ignorado. Até mesmo figuras públicas começaram a se manifestar. Alguns, mais céticos, se limitavam a pedir explicações científicas para o ocorrido. Outros, como os religiosos e admiradores de Roberto Carlos, viam aquele milagre como uma confirmação de que a fé pode realmente mover montanhas. Luciano Huck, que até então havia sido crítico da experiência do cantor, foi um dos primeiros a reagir publicamente. Em um post em suas redes sociais, ele escreveu: "A história de Lucas é de emocionar qualquer pessoa. Ainda acredito que a ciência deve ser nossa guia, mas, ao mesmo tempo, precisamos reconhecer que há coisas neste mundo que desafiam nossa compreensão. Talvez não seja um milagre no sentido tradicional, mas é, sem dúvida, um sinal de algo muito maior do que nós." Com isso, a história de Lucas e sua filha gerou uma onda de reflexão em todo o país. As redes sociais, mais uma vez, ficaram em polvorosa, e as hashtags #milagre de Lucas e #fé que move montanhas foram parar entre os tópicos mais comentados. A polêmica sobre a fala de Roberto Carlos e a crítica de Luciano Huck agora se via ressignificada pelo evento, levando muitos a questionarem não apenas a existência de milagres, mas o impacto profundo da fé nas vidas das pessoas. E enquanto Roberto Carlos continuava sua jornada introspectiva, o mundo ao seu redor parecia estar respondendo de uma maneira que ele jamais imaginou. Algo que ele havia dito, de maneira tão pessoal e sincera, agora parecia ter se tornado uma chama que reacendia a fé de muitos. O que viria a seguir? Essa história ainda tinha mais a revelar. O impacto do milagre de Lucas e sua filha foi tão grande que até mesmo Luciano Huck, com seu tom usualmente racional e cético, não pôde ignorar o efeito que essa história teve no coração das pessoas. Inicialmente, ele se manteve firme em sua posição. Para ele, milagres precisavam de provas concretas e era um tema complexo demais para ser tratado sem reflexão cuidadosa. No entanto, com a enorme repercussão e a genuína transformação que a história de Lucas provocou, Huck começou a se sentir desconfortável com sua postura inicial. Ele se deu conta de que, ao ridicularizar a fé de Roberto Carlos, ele não estava apenas questionando uma experiência pessoal, mas estava também desrespeitando milhões de pessoas que, como Lucas, acreditavam na força do sobrenatural. A repercussão do caso começou a afetá-lo de maneira inesperada. Huck percebeu que, talvez, tivesse sido duro demais com o cantor, mais ainda, com o poder de uma fé que ele, pessoalmente, nunca teve que colocar à prova. Nos dias que seguiram, ele se isolou um pouco. Os olhares do público estavam em cima dele, e muitos continuavam a criticá-lo nas redes sociais, alegando que ele deveria se retratar pela dureza de suas palavras. O apresentador sentia-se, pela primeira vez, conflituoso em relação à sua postura. De um lado, a razão e a ciência lhe diziam que os milagres eram inexplicáveis por qualquer meio lógico. De outro, ele via o impacto emocional de Lucas, a recuperação inexplicável de sua filha e o movimento crescente em torno da história. Foi durante uma gravação de seu programa, enquanto estava em uma conversa privada com sua equipe, que Huck começou a refletir profundamente sobre o que estava acontecendo ao seu redor. Ele lembrou de sua própria infância, de como havia sido ensinado sobre respeito e de como as crenças eram uma parte fundamental de tantas culturas e comunidades ao redor do mundo. Ele se perguntou, onde é que eu estava errando ao não respeitar isso? Então, em um momento quase simbólico, algo inesperado aconteceu. Huck recebeu uma mensagem de Roberto Carlos, pela primeira vez após a polêmica. O cantor não atacava, nem defendia diretamente a crítica, mas compartilhava uma história pessoal com Huck sobre o momento em que ele também foi julgado e mal compreendido na vida. Roberto escrevia com simplicidade, falando sobre sua própria fé, e sobre como ele sempre buscou viver em paz com suas crenças,
sem impor nada a ninguém. No fim da mensagem, ele convidava Huck para um almoço, como gesto de amizade e entendimento. Com o coração mais tranquilo, Luciano Huck decidiu que a única maneira de lidar com essa situação era com honestidade. Ele decidiu fazer uma nova declaração pública, desta vez não para refutar, mas para refletir sobre o que havia acontecido. Nos últimos dias, uma história incrível me tocou profundamente. A história de Lucas e sua filha é algo que nos faz refletir sobre o que realmente é importante na vida. Eu, que sempre fui guiado pela razão, confesso que talvez tenha sido precipitado em minha opinião. Não tenho todas as respostas, mas agora vejo que a fé, para muitas pessoas, é uma força inexplicável e poderosa. Não vou dizer que sou alguém de fé, mas aprendi a respeitar e valorizar o que isso representa para milhões de brasileiros, disse Huck em um post em suas redes sociais. Esse pronunciamento foi recebido com uma onda de aplausos de seus seguidores, e muitos reconheceram a humildade de Luciano em repensar sua posição. O gesto de Huck foi visto como uma verdadeira evolução, algo raro no mundo das celebridades, e mostrou ao público que até mesmo as figuras mais racionais podem aprender a respeitar a experiência alheia. Além disso, o apresentador também compartilhou que estava aceitando o convite de Roberto Carlos para o almoço. Ele mencionou que, independentemente das diferenças, o mais importante era buscar entendimento, e que o tempo seria o maior aliado para isso. A foto do encontro entre os dois, mais tarde, foi publicada, com um sorriso genuíno de ambos, simbolizando que, apesar das divergências, o diálogo e o respeito mútuo prevaleceriam. E assim, a polêmica que começou com palavras de ceticismo e julgamento terminou com um gesto de compreensão, mostrando ao Brasil inteiro que, no fim, a fé e o respeito podem unir até as vozes mais divergentes. A jornada de Roberto Carlos e Luciano Huck, agora transformada, se tornava uma história de crescimento e reflexão para todos os que a acompanhavam. Após semanas de reflexão, silêncio e especulação, Roberto Carlos decidiu finalmente se pronunciar. Não era mais apenas uma questão de responder às críticas ou de esclarecer mal-entendidos, mas uma oportunidade de compartilhar sua visão de mundo com todos aqueles que o seguiam e o admiravam. Em um evento realizado em sua residência, ele preparou uma declaração final sobre toda a polêmica que se desenrolou nos últimos tempos. Com uma sala cheia de amigos próximos, jornalistas e pessoas que estavam ali para ouvir suas palavras, o cantor iniciou sua fala com uma calma impressionante. O ambiente estava carregado de emoção, pois todos sabiam que Roberto Carlos, ao longo de sua carreira, sempre foi muito reservado sobre sua vida pessoal e seus sentimentos mais íntimos. O que ele estava prestes a dizer seria um desabafo e, ao mesmo tempo, um convite à reflexão. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos que me apoiaram durante esse período. Eu sei que muitos não entenderam as minhas palavras, mas quero deixar claro que eu nunca quis convencer ninguém de nada. Não sou um pregador e nunca fui. Só compartilhei algo que aconteceu comigo, algo que mudou a minha vida, começou Roberto, com uma voz suave, mas firme. Ele fez uma pausa, como se quisesse garantir que cada palavra fosse sentida com a mesma intensidade com que estava falando. A fé, para mim, é algo muito pessoal. Eu sei que existem diferentes formas de acreditar e diferentes maneiras de ver o mundo. Algumas pessoas têm fé em Deus, outras não. Algumas buscam explicações científicas, outras encontram consolo em algo maior que não pode ser tocado ou provado. Isso tudo é válido. Cada um tem o direito de acreditar no que o seu coração manda. A sala estava silenciosa, com todos os olhares voltados para ele. A emoção de suas palavras era palpável. Roberto continuou, dizendo que o que mais o tocava na situação era o quanto as pessoas se empenham para entender e respeitar as crenças alheias. Eu não espero que ninguém acredite em mim ou em qualquer outra pessoa. Não se trata disso. Mas o que eu espero é que possamos ser mais tolerantes com a fé do outro, que possamos entender que, no fim das contas, todas as crenças têm o poder de dar forças e conforto às pessoas. Em seguida, Roberto Carlos falou diretamente sobre o impacto que o episódio teve não só em sua vida, mas na sociedade como um todo. O que eu aprendi, e talvez a lição mais importante, é que, mesmo em nossas diferenças, podemos ser mais respeitosos. Talvez o que estamos vendo neste momento seja o reflexo de um mundo em que há muito julgamento e pouco entendimento. E a única maneira de mudar isso é começar a ouvir mais e julgar menos, disse ele, com uma sinceridade que tocou a todos na sala. Ao falar sobre seu próprio milagre, Roberto revelou, pela primeira vez em público, algo muito pessoal. Esse milagre, seja o que for, não mudou apenas a minha vida. Ele me fez entender que não importa o quanto você tenha tudo em mãos, nunca se pode controlar a vida. Às vezes, é necessário confiar, é necessário acreditar.
Não importa se alguém acredita ou não, se alguém vê ou não vê o que você vê. O importante é que a sua fé te guia e te dá forças para seguir em frente. O momento mais emocionante veio quando ele se dirigiu a Luciano Huck, que havia se tornado parte dessa história tão única. Eu sei que muitos de vocês, assim como Luciano, têm o direito de pensar de forma diferente. E isso está bem. Eu nunca quis impor nada a ninguém, mas sim oferecer um pequeno pedaço de algo que pode ser útil para alguém. Luciano, se você estiver ouvindo, quero que saiba que respeito sua opinião e agradeço pelo diálogo que surgirá de tudo isso. O discurso de Roberto Carlos foi transmitido ao vivo e rapidamente se espalhou por todos os cantos do Brasil. As redes sociais ficaram repletas de comentários emocionados, muitos dizendo que as palavras do cantor os haviam tocado profundamente. Alguns, que inicialmente criticaram sua fala, agora reconheciam que ele estava apenas tentando ser verdadeiro consigo mesmo e compartilhar algo que mudou sua vida. O episódio que começou com uma grande polêmica e uma divisão pública, agora se transformava em uma grande lição de tolerância, fé e respeito pelas diferenças. Ao final, Roberto Carlos encerrou sua fala com um pedido simples, mas poderoso: a minha história não precisa ser a sua, mas se ela puder servir para algo, que seja para nos lembrar de que o mundo precisa de mais amor, mais compreensão e menos julgamento. Enquanto ele se retirava do palco, a plateia aplaudiu em uníssono, e a sala parecia irradiar uma energia de união e respeito. O cantor, com seu gesto de humildade, havia encerrado a polêmica de maneira pacífica, mostrando ao Brasil inteiro que, no fim das contas, o mais importante é que cada um siga o caminho da fé que escolheu, sem imposições ou expectativas. O episódio, portanto, não só marcou o fim de uma discussão pública, mas também um ponto de virada na maneira como se fala sobre fé e respeito nas redes sociais e na mídia. O Brasil, mais uma vez, aprendeu que a verdadeira força está em ser verdadeiro com seus próprios sentimentos e em respeitar os sentimentos dos outros.